possíveis. Sim. Entendi, muito rapidamente agora. Podemos. Nesse caso, então, a gente parou na parte de componentes curriculares, tá? E aí, aqui, eu queria a atenção de vocês, porque também começam algumas mudanças para a estruturação dos cursos, tá? Primeiro ponto, a gente precisa definir que componente curricular é disciplina? Mas existem tipos vinculados a esse componente curricular para o sistema que vão casar aí com a forma como eu vou oferecer esse componente curricular, certo? Então, primeiro ponto, quais são as características desse componente? São aquelas unidades didático-pedagógicas que vão compor as estruturas curriculares. Então, toda unidade que aparece na estrutura curricular é um componente curricular. Eles são vinculados a uma unidade acadêmica e vai ser essa unidade acadêmica que vai ser responsável pelo seu oferecimento. E aí que a coisa muda de figura, certo? Porque hoje, no CIEB, a gente oferece o componente, mas ele não está ligado a uma estrutura de oferecimento. Todos os cursos que possuem aquele componente podem ser criadas as turmas vinculadas a eles, mas no sistema, no SIGA-A, você tem uma hierarquia seguindo para as solicitações dessas turmas. Aí que muda também. A gente tem os tipos vinculados a esse componente. Eu posso ter um componente curricular do tipo disciplina, eu posso ter um componente curricular do tipo atividade, eu posso ter um componente curricular do tipo módulo e bloco. Qual é a diferença entre elas? A forma como eu quero que o aluno se matricule e integralize esse componente. Então, por exemplo, as disciplinas, elas são as turmas. Eu vou ter uma hora regular, eu vou ter uma frequência, um período de aulas a serem dados durante todo o ano letivo, durante todo o ano período letivo, e assim as disciplinas elas vão ser oferecidas. O aluno vai ter que fazer matrícula online, vai ter que cursar as disciplinas, entrar na turma virtual, oferecer ali os conteúdos que são disponibilizados pelo professor, e necessariamente eu vou precisar que esses horários sejam dispostos por todo o ano período letivo da turma, certo? E também vai ter frequência, vai ter nota, docente, sala de aula, discente, sala de aula, esse tipo de estrutura. Então, isso é disciplina da forma como a gente consegue oferecer de maneira mais regular. O sistema também permite que se insira componentes do tipo atividade. Esses, em geral, não precisam de aulas vinculadas. A gente já tinha falado isso mais cedo pela manhã, aí eu vou reforçar isso agora nesse período, certo? Então, atividades não precisam de aulas vinculadas. Eu posso oferecer esse componente, o aluno precisa integralizar a carga horária desse componente, mas ele não vai estar associado a aulas docente e discente participando ali do mesmo processo. Existe também a possibilidade de se definir um componente como módulo. E qual é a diferença? Imaginem situações onde componentes precisam ser dados na forma de disciplinas, porém num período bem menor do que o período letivo completo. Então, um componente, digamos que tenha 30 horas, certo? Esse componente de 30 horas, se eu for distribuir os horários durante todas as 18 semanas, provavelmente não vai ter aula suficiente para eu poder... Aliás, vai passar a quantidade de aulas que eu preciso para essa distribuição desse horário. Então, é como se eu tivesse pego esse componente de 30 horas e condensado ele num período menor do que o período letivo. E aí eu posso oferecer esse tipo de componente da forma como módulo. Isso acontece para disciplinas que precisam ser atribuídas de maneira condensada para os alunos. Tem situações que vocês conseguem imaginar que a UFA ofereça dessa forma, ou tudo é disciplina? Medicina era melhor. Medicina era melhor. Depende da forma. Esse curso de medicina, com esse componente de medicina, ele tem uma estrutura menor? Pronto. Vários módulos. Então, o módulo, só para afirmar o conceito, módulo não é um agrupamento de componentes, tá? Como é que a gente poderia imaginar? Módulo é uma disciplina condensada. Na estrutura da disciplina, por exemplo, bases não fisiológicas, tá? E dentro, vários módulos. A distribuição, mas essa disciplina, que é a base não fisiológica, ela vai ser estruturada dentro daquele período letivo. Porém, os módulos não necessariamente todos dentro do período letivo. Os módulos nem todos. Essa discussão que o Walter estava tendo comigo, o Walter está por aí? Isso, a mesma coisa. Essa discussão, Walter, né, que a gente estava travando? Eu acho que é mais ou menos o módulo que você está falando é que a disciplina ela não vai acabar nos 6 meses, que é do período, ela vai acabar, por exemplo, em 3 meses. Exato. Se eu não me engano, acho que nutrição, enfermagem, algum curso da saúde estava com uma Exato. proposta para o CBS, para que a disciplina ela acabasse antes do final do semestre. Isso seria um módulo e não uma disciplina. Exatamente. Aí sim é. E dividem os módulos dentro disso aí, fazem.
Pronto. Aí as estruturas que o Walter estava comentando comigo, ele pensou inicialmente que pudessem ser enquadradas no tipo bloco, porque no sistema eu posso criar um componente e que vai ser vinculado à estrutura curricular do aluno, mas dentro desse componente eu posso oferecer subunidades, que seriam disciplinas, módulos, que seriam agrupadas nesse bloco, e o aluno obrigatoriamente precisaria se matricular em todas as disciplinas desse bloco para poder ser aprovado nelas e poder avançar. Se os sistemas, por exemplo, se eu tenho um bloco com 4 componentes, subunidades, que esses componentes têm carga horária de 75, 25 horas, são variadas essas cargas horárias, o sistema faz um percentual, uma relação ali de pesos das cargas horárias, para poder chegar ao entendimento de que o aluno cumpriu o bloco em 75% de frequência e a aprovação. Então, ele tem que obedecer, primeiro, esse quesito de ser oferecido em conjunto com as outras subunidades. O aluno precisa se matricular em todas essas disciplinas dessas subunidades e ser aprovado com esse percentual, né, relativo de 75% de frequência em todas as disciplinas do bloco para poder avançar. Se ele não tem isso, ele reprova no bloco todinho. Aí ele fica retido nesse bloco, entendeu? Então, o bloco, ele tem essas características mais peculiares de condensar, sim, disciplinas, porém, vai ser necessário essas regras serem obedecidas para que o aluno não fique retido. Então, se é um problema, como a gente estava vendo, que o aluno ele não pode ficar retido, por mais que ele tenha passado uma disciplina, ele já não é uma estrutura de bloco, é uma estrutura de disciplinas mesmo, que precisa ser criadas suas relações de equivalências, pré-requisitos, ou mesmo serem registradas como módulos, se tiverem um período menor. No caso de agroecologia pronera, que eu estou vendo, todas as disciplinas, cada disciplina tem 2 módulos, o tempo comunidade e o tempo universidade. Mas no sistema isso está como um módulo. Como é que ficaria nesse caso? Esse módulo é um conjunto de componentes que vão ser parte dele? Somente a divisão da disciplina, para caracterizar o que é comunidade e o que é a parte teórica e a parte prática. Assim. Ah, entendi. Se eu estou dividindo um componente que tem a mesma emenda, o mesmo conteúdo, que vai ser dado só que de uma forma teórica e prática, aí eu vou ter que pegar esse componente e dividir essa carga horária em teórica e prática. E aí eu posso oferecer subturmas. Aí é uma outra possibilidade do sistema. O que é essas subturmas? É quando eu tenho essa divisão de carga horária teórica e prática, onde eu tenho um horário comum, certo? Para ser oferecido, geralmente, a teórica, né? Que agrupa um número maior de alunos, e uma parte prática que vai ser dividida em pequenos grupos, digamos assim. Então, se for essa estrutura, eu posso criar uma subturma desse componente, que é um parâmetro também do componente, oferecer a turma com o horário dividido em teórico e prático. E aí eu vou oferecendo essas disciplinas aí eu vou ter, sei lá, 3 grupos de alunos, certo? Aí eu tenho um primeiro grupo de aluno que tem uma unidade, um horário teórico comum e um horário de prática diferenciado. Crio minha turma. Aí eu vou ter que criar uma outra turma, também da mesma forma, só que com um conjunto de disciplinas, de horários teóricos iguais, e um outro horário prático, certo? Porque eu estou dividindo grupos aqui de alunos dentro de uma mesma turma. E eu vou criando quantos forem necessários. O que vai acontecer com essa turma? Essa turma, ela pode ter mais de um docente ministrando teoria e prática, certo? E eles vão dividir a mesma turma virtual. A única diferença é que eles vão ter que lançar frequências e notas dentro dos seus contextos, só que o conteúdo vai ser unificado. Aí, essa é uma possibilidade para turmas que têm teoria e prática divididas em grupos diferentes, certo? O sistema poderia acontecer o cadastro de mesmas disciplinas, mesma emenda, vai gerar códigos diferentes para caracterizar o que seria Isso. A parte prática e a parte teórica. Isso. Teria dessa parte, eu posso fazer isso em relação a blocos. Eu posso criar um bloco do componente, que seria esse, certo? Qual é o nome do componente da agroecologia? Se você listar algum, só para ficar mais claro. Pronto, técnicas. Digamos que eu tenha um componente tipo técnica, certo? Aí eu posso usar a referência de bloco para poder dividir a parte teórica e a parte prática também. Elas vão ser disciplinas autônomas, digamos assim. Exatamente. Só que aí o que vai acontecer? O aluno ele precisa se matricular nas disciplinas teóricas e práticas, porque formam o mesmo componente, e precisa ser aprovado nas duas para poder integralizar o componente.
Pronto, mas aí, exatamente, ele vai ter o crédito formador do bloco. O bloco é 60 horas. Eu vou dar 30 horas de aula prática e 30 horas de aula teórica, digamos assim, certo? Teórica e prática. Ele pode determinar dentro do bloco a carga horária que ele vai utilizar para Ele vai atribuir, o bloco vai ser a soma da carga horária que ele colocar dentro dessas subunidades. Então, se eu tenho, a pessoa está dizendo, se eu tenho uma teoria e prática, certo? Do componente, associo 30 horas na teoria, mais 30 horas na prática, o meu bloco tem 60 horas. E é isso que ele vai precisar cumprir. Uma disciplina do componente está funcionando no bloco. Componentes e blocos são sinônimos, eles só são tipos de componentes que eu ofereço. Exatamente, da forma como eu ofereço, é que ele vai entender que é um tipo de componente diferente. Então, ele poderia fazer 45, por exemplo. 60 horas no total, mas aí ele tem 40 horas de teoria, 40 horas de prática, e o sistema gera códigos no sistema que possam diferenciar isso. Só que o aluno ele precisa entrar nas duas turmas na matrícula, ele não pode só fazer prática, ele não pode só fazer teoria, né? Tem que fazer as duas, e a aprovação é condicionada à aprovação do bloco. Sem precisar botar o pré-requisito. Uma coisa já está vinculada à outra. Mas o bloco não serve passar o semestre. Não. O bloco continua sendo do mesmo ano período. Eu não posso criar disciplinas que fujam do período letivo, a não ser que sejam de internato. Vocês trabalham com internato? Sim, é medicina. Pronto. Aí no internato eu tenho um período específico, que pode ser o ano, né? Que pode ser ali uma vinculação. E aí também vai ser um tipo de componente vinculado a atividades do tipo, a forma de participação de internato. Aí eu posso ter... Isso, ela é um componente. Esse componente, ela tem uma forma de participação chamada internato. E aí esse internato, esses componentes dessa forma, podem ser oferecidos fora do período letivo, porque eles vão ter uma especificidade própria. Carga horária determinada, mas perpassa. Exatamente, porque aí na criação da turma, o sistema vai referenciar esse período letivo do internato e não do período letivo da turma. Então, ele teria que apresentar disciplina, atividade, bloco e internato? É porque o internato é uma forma de participação do aluno, ainda não é um tipo de componente. O tipo do internato é atividade. Agora, a forma de participação do aluno vai ser internato. Vou chegar, tenha calma. Nesse caso, pessoal, eu só quero que, nesse primeiro momento, vocês entendam isso. Existem componentes. Componentes é tudo isso daqui. Disciplina, atividade, módulo, bloco. A forma como eu ofereço isso é que depende das especificidades desse componente, certo? Então, essa que você citou, que tem teoria e prática, e o aluno precisa cumprir essas teorias e práticas de maneira isolada, às vezes com horários diferentes, docentes diferentes, mas que precisam cumprir para a formação do bloco, pode ser denominado como bloco. Já não pode ser em relação às de medicina. Por quê? Porque as disciplinas, elas não são obrigatórias de serem cumpridas juntas, né? Elas podem... são correquisitos, mas se eu reprovar em uma, eu avanço para o bloco, pelo que eu entendi, né? E aí o sistema não permitiria isso. Se realmente perder uma disciplina, não perde bloco. Pronto, aí se eu perder uma disciplina e não perder o bloco, o sistema vai permitir que faça isso desde que a carga horária desses submódulos seja maior de 75%. Então, digamos que quem tem maior carga horária tem peso maior na minha aprovação, entendeu? Se eu reprovar numa disciplina dentro desse bloco que tem uma carga horária de 25 horas e eu passei em uma 75, provavelmente eu vou passar no bloco, porque a carga horária não vai ser tão influenciadora assim da minha aprovação. O internato é regido pelo calendário civil. E quase nunca, acho que nunca bate com o calendário acadêmico. Então, se ele fica com um delayzinho ali que precisa ser resolvido para uma parametrização do sistema. Exato. Aí, por isso que dentro do calendário acadêmico eu vou definir o período do internato e vou definir o período do meu período letivo. Aí, com os componentes vinculados como internatos, o sistema reconhece que aquele período letivo não vai ser da turma. Vamos seguir, então, na prática, para ver mais fácil aqui como é que fica isso. Outra situação. A carga horária registrada no componente, ela é sempre carga horária relógio, né? Não sei se você já tem essa prática, mas algumas instituições, inclusive, têm uma dificuldade de entendimento da carga horária teórica para a prática. Carga horária relógio para carga horária aula. Era o que estavam comentando sobre o crédito, né? Na verdade, vai ter essa relação. O que acontece? O sistema ele já faz uma relação da quantidade de aulas que eu preciso para um componente
Porque ele tem a informação da duração da aula regular, ele tem a informação da quantidade de carga horária relógio que o componente precisa e do período letivo de aulas. Então, ele faz esse cálculo considerando que a minha carga horária do componente, que é relógio, vai ser oferecida conforme o meu período letivo e a quantidade de aulas para cumprir aquela carga horária eu preciso definir. Então, isso já é um cálculo que o sistema faz. Não precisa registrar o componente, não se deve, na verdade, registrar o componente com a carga horária de aula que alguns PPCs expressam, tá? Tem que ser sempre com carga horária relógio. Seguindo aqui, tentando exemplificar um pouco mais, porque isso é muita informação para quem estava acostumado só com um tipo de componente. Então, vamos pensar na seguinte lógica. Se eu tenho um componente com aula, ou seja, aula, docente, discente, dividindo ali no mesmo espaço, eu estou falando de disciplina, de módulo, de bloco e de atividades com forma de participação, discente, coletiva ou internatos. Eu vou mostrar a telinha, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas, basicamente, as diferenças são disciplina, horários e períodos regulares. Meu período letivo é de junho a julho, de janeiro a julho, minha distribuição de aulas vai ser de janeiro a julho, certo? Módulos, horários ou períodos, eles são variáveis. Então, eu posso ter, num mesmo período de aulas que vai começar de janeiro a fevereiro e outro período de aulas que vai começar de março a abril. E aí, nesse caso, eu vou oferecer toda a carga horária, mas em períodos diferentes e com talvez até menores do que o próprio período letivo. Os blocos são essas junções de disciplinas ou módulos muito aplicadas para a parte de teoria e prática dos componentes, que tem uma divisão de horários de aulas diferentes, mas são parte do mesmo componente. E atividades, se essa forma de participação for coletiva. Aí a gente vai exemplificar um pouco mais. Componentes sem aulas, atividades acadêmicas com forma de participação discente individual ou com orientação discente. Na tela, deixa eu passar aqui para vocês verem. Quando a gente acessa, quando a gente está falando de componentes, a gente está falando dessa listagem aqui, onde tem na aba CDP, componentes, e eu vou aqui criar um novo componente só para exemplificar esses tipos que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo que aqui, quando eu vou criar um componente, a primeira coisa que eu preciso definir é o tipo do componente que está vinculado, e esses tipos são aqueles que eu mencionei para vocês. Disciplina, atividade, módulo ou bloco. Então, para o tipo de disciplina, com base nessas características que a gente viu agora, aí o sistema vai abrir alguns campos ou não para disciplinas. Aqui, nesse caso, se eu criar só a disciplina, certo? Eu não tenho outra forma de participação que não seja em sala de aula, certo? Então, nesse caso, a disciplina e modalidade, eu vou aqui, ó, destrinchar a minha carga horária de componentes para dizer quando a carga horária é presencial, se a carga horária é à distância, se existe carga horária extensionista vinculada a esse componente. Então, se não me engano, existe agora, né, novas resoluções que determinam que essa carga horária extensionista possa ser dada ou através de aulas em componentes ou através de eventos de extensão, ou alguma outra situação nesse sentido, né? Então, se for componente curricular, nesse caso, a gente pode distribuir essa carga horária no componente. A gente também criou para a UFAL um tipo de atividade chamada unidades curriculares de extensão, curricularização de extensão, se eu não me engano, que aí a gente pode atribuir carga horária só extensionista a esse componente, e aí o aluno precisaria cumprir como um componente comum ali dentro das suas relações de aula, tá? Mas eu também posso distribuir carga horária extensionista em outros componentes, que não sejam apenas esses, depende da forma do regulamento que está sendo desenhado ainda por vocês, tá? Então, o que é que eu preciso dentro de uma disciplina? Essa tela é grande, tá? Quando eu clico ali continua, é porque vocês vão visualizar outras informações na mesma página. Então, aqui eu preciso informar. Tá vendo que eu tenho uma unidade responsável? É essa unidade que vai oferecer. Eu não posso oferecer mais de uma unidade responsável aqui no componente. Então, o código que vai ser vinculado já é uma sugestão com base no tipo que foi vinculado ou uma que eu preciso criar. O nome. E aqui, se ela está ativa ou faz parte da avaliação institucional. E aqui, sim, eu defino a minha carga horária do componente. Uma informação importante, tá? Dentro do CWeb, eu não tenho esse detalhamento de presencial e à distância, certo? É tudo carga horária única, não é isso? Então, no momento da migração de dados, a gente associou todos os componentes que tinham carga horária a uma carga horária presencial. Então, se o componente tem 30 horas, vai ser 30 horas presencial. Se ele tem 40 horas presencial. Se ele divide isso, aí é necessário atualizar o componente para poder distribuir as cargas horárias
em teoria e prática, se for isso determinado no PPC. E os cursos à distância que a gente tem lá na UFAL? Também foram migrados, e agora, nesse caso, como a modalidade do componente é à distância, então toda a carga horária ela é à distância. A questão da carga horária no sistema é base 18 ou base 20? Aí é parametrizável, pode ser 18, 20, mas o padrão do sistema é 15. Aí a gente altera para poder ser 18 ou 20. Todas as disciplinas, todos os cursos já estão na base 18? As engenharias estão em que base? A distância. Tá. Por que isso? Porque eu pergunto. Porque a parametrização do sistema ela é única, tá? Ou é 20 para todo mundo, ou é 15 para todo mundo, ou é 17 para todo mundo. A não ser que se ajuste ali os componentes. E isso vocês vão ver aonde? No momento de criar as turmas. Que aí ele vai fazer aquela relação de que a carga horária distribuída na semana, ela é 15, ela é 20, ela é 18, e pode não bater com os horários que são necessários ali para o preenchimento. E aí, nesse caso, é uma alerta que o sistema dá para saber qual é a adequação correta que precisa ser feita no componente, tá? Vou mostrar também na oferta de turmas. Desculpa, eu não escutei. Eu vou ficar aqui andando, mas tudo bem. A gente tem competência. Só que ele diz cadastro a mesma disciplina na matriz e na matriz atual. Só que a matriz não tem capacidade. E as problemas de ajustes no PPC vai na base. Essas disciplinas eletivas, Rosana, são aquelas que... Cadê? Aquelas optativas eram aquelas que a gente viu que estavam duplicadas no histórico, né? Tá. Às vezes, pode mandar só disciplinas de cadastro a mesma Não, assim, pelo que eu estou entendendo, você vai integralizar um componente para o aluno, certo? Nesse caso, ele pagou uma disciplina de 20 na base 20, mas na estrutura curricular dele era a base 18, digamos assim. É isso? Isso. Se tiver na nova, está na 18. Só que pode mandar o pé para a gente cadastrar às vezes a mesma. Uma determinada meta lá. E a gente tem que botar em bases diferentes. Quando você dispara casos como esse que a gente tem que trabalhar com isso. Aí é necessária a decisão sobre a equivalência em relação a esses processos, né? Então, se registrar uma equivalência não vai ser sinônimo, digamos assim, de equivalência de carga horária. Eu posso ter uma equivalência com componentes com cargas horárias diferentes, certo? E aí, nesse caso, uma vez registrada essa equivalência, o aluno pode ter pago um componente de 40 horas, que na estrutura curricular dele é 60 horas. Mas se eu tenho essa equivalência registrada, ele cumpriu 60 horas. Isso no registro, se eu estou entendendo, no registro de integralização. Seria isso mesmo ou seria criar uma nova turma com horários diferentes? Não, né? Então, nesse caso, não sei se eu respondi, mas é isso. Uma equivalência, ela pode ter uma equivalência com cargas horárias diferentes, certo? Agora, o aluno, ele vai integralizar aquilo que está dentro da estrutura curricular dele. Se ele cumpriu uma de 40 e essa equivalência registrada no componente de 60 for válida, ele cumpriu para o sistema 60 horas, porque era o que estava dentro da estrutura curricular dele, porque ele pagou dentro de uma equivalência que tinha uma carga horária menor, mesmo assim. Na verdade, o que vai ser válido para ele é que se ele está na base da matriz original, base que cumpriu aquele componente, vai integralizar aquela carga horária dele. Exatamente. Para o sistema é isso, ele vai cumprir aquilo que está nessa estrutura, certo? Então, se ele tem ele cumpriu um componente de 40 horas, que foi definido que poderia ser usado como equivalência para esse componente que tem 60 horas dentro da sua estrutura, então, para o sistema, ele cumpriu 60 horas. Porque a equivalência foi registrada nesse sentido, entendeu? Não é o componente que ele pagou, é o componente que ele precisa cumprir. Então, todas as minhas relações de equivalências, elas vão ser dadas pelo componente que eu tô querendo que a equivalência ocorra. Agora, sim, a equivalência, ela é unilateral. Se eu quiser que componente A seja equivalente a B e componente B equivalente a A, eu tenho que registrar duas equivalências, certo? Porque senão vai valer só para um lado. Mas respondi a tua dúvida, essa questão da integralização do aluno para a carga horária? Sim, aí quando eu falo de parametrização, é porque o sistema ele vai precisar de um valor para poder computar a oferta de turma, certo? Aí, quando eu vou criar uma turma, o sistema ele vai ter a sua grade de horários, certo? E você vai indicar nessa grade de horários quantas aulas vão ser dadas para aquele componente, certo?
essa relação de carga horária, essa relação de aulas, ela vai ser dada pela duração do período letivo e pela carga horária do componente. Então, se eu tenho um valor, o sistema vai reconhecer este valor para a criação da turma. Se eu tivesse, por exemplo, 20 horas como definição de valores, então o sistema vai entender que a distribuição da minha carga horária nessa grade de horários é equivalente a um calendário de 20 aulas. Então, o período letivo vai ser preenchido lá com a quantidade de aulas com base no calendário de 20 semanas. Agora, eu não tenho como fazer pelo sistema uma associação de valores diferentes do que esse valor. Eu não posso dizer que um curso tem 20 horas e o outro curso tem 15 horas no calendário. O calendário é único e vai ser obedecido de uma única forma. Então, essa relação de equivalente, de hora, aula, etc., o senhor vai considerar sempre do calendário. Então, se o calendário é 18 semanas, é 18 semanas para todo mundo. Se o calendário é 17 semanas, é 17 semanas para todo mundo. Apesar do PPC ter distribuído isso com calendários diferentes. Mas eu não tenho calendários diferentes, mas faltam calendários diferentes para os cursos. Então, nesse caso, a validação da semana do calendário vale para todo mundo, né? Então, não existiria essa relação diferente por curso, porque o calendário é único. E esse calendário, a quantidade de semanas que tem nele é o que vale. Então, não poderia cadastrar uma coisa da falando 36 horas para uma matriz que é base de 18. E a de base de 40 horas. O componente? Não, o componente vai continuar tendo a carga horária. A distribuição dessas aulas é que vai obedecer apenas um valor. Mas se no PPC tem 60 horas com 20, é 60 horas. Se tem um outro PPC de 15 que é 40 horas, é 40 horas. O que importa é aquilo que está sendo integralizado na estrutura curricular que compõe esses componentes, tá? A única relação que vocês vão ver de diferença quando vocês estiverem criando o componente é na oferta da turma. Aquele componente de 40 horas talvez precise de mais aulas a serem dadas agora, porque o PPC tem 20 semanas, ou 18 semanas, ou 17 semanas, dependendo do calendário. E aquele componente de 60 horas não precisa mais de tantas aulas assim, porque ele está dentro do calendário. Mas a carga horária do componente vai continuar sendo a mesma do PPC que vocês identificarem. Só peço para que registrem a carga horária de relógio vinculada ao PPC. Aí é fazer a situação. Se o PPC está disposto a carga horária em aulas, o registro vai ter que ser convertido em hora relógio. Exemplo, no PPC você me mostrou, né? Tem 72 horas. As 72 horas é aula ou relógio? Eu preciso, na criação do PPC já foi convertido nesse PPC de 20 semanas ou de 15 semanas. Porque se já foi convertido nesse processo, eu preciso desconverter. E aí registrar essa situação em hora relógio. E aí a matemática vocês me ajudam. Como é que eu faço a desconversão desses componentes que estão com 72 horas no PPC e são hora-aula? É dividindo pelo número de semanas, se eu não me engano, 15, 20. Então, que tenha referente. Eu posso depois ajustar com o Sarita, que está acompanhando esse processo, se vai ser necessário alguma alteração nos códigos dos componentes ou nas cargas horárias, Sarita, mas... Hoje está todo para relógio. Se vocês identificarem algum problema na carga horária, de algum componente que vocês possuam e tudo mais, aí é nas alterações que vão ser necessárias aqui dentro do componente para poder ajustar essa carga horária, tá? Mas assim, essa problemática, acredito que vocês vão ter uma visão mais clara nas ofertas, porque aí vocês vão ver todas as regras que vão ser aplicadas. Mas um componente, a carga horária dele vai continuar sendo a mesma carga horária que vocês veem no PPC, desde que se atentem para que essa carga horária seja expressa em hora relógio, se algum PPC estiver expressando esse componente em carga horária aula. Confundi? Pode falar. Por exemplo, mas o nosso PPC é 80. Agora a coisa do 32. Pronto, porque no PPC está em hora-aula. Então, aí no fim das contas. 60 que vale. 60 é o que vale. É o que você vale, que é a hora relógio vinculada ao componente. Porque provavelmente, qual foi a relação aí? Por que foi necessário 80 horas expressas? Porque o PPC tem 20 semanas, não foi? Né? Então, aí nessa relação, provavelmente ele tem 20 semanas de aulas, e aí foi visto. Se minha aula de duração é 50 minutos, né? Então, eu vou ter ali 60 horas de relógio para bater 20 semanas, aí foi registrado e expressado por 80 horas aula.
Mas se eu fosse colocar esse componente no sistema, isso seria 60 horas relógio. Já vai ser importante saber a quantidade de aulas que foi expressa no PPC, se em 20 semanas, se em 15 semanas, para poder fazer a conversão. Porque na disciplina de 80 horas, ela na semana ela tem 4 horas Aula. Aí ela tem 4 horas relógio. E aí, quando a gente muda para a base 18, ela converte para 72, porque a gente está tirando em 2 semanas. Mas aí vamos pensar na seguinte lógica. O sistema você só está convertendo porque já está expressa a quantidade de aulas que você vai precisar no PPC, certo? Mas no caso, por enquanto eu só estou criando um componente, é 60 horas. Minha relação com essa quantidade de horas vai ser com base no calendário acadêmico, certo? E esse calendário acadêmico pode ter 17, 20 semanas, eu vou reexpressar o componente daquela forma. Quando isso vai fazer diferença? Quando eu for criar minha turma. Porque aí a gente vai entender qual é o período de aulas dessa turma. É de 15 semanas? Então, ok, meu componente curricular que tem 60 horas, eu vou precisar criar ali a quantidade de horários necessárias para bater esses horários de 20 semanas, certo? E aí o sistema já faz isso pela oferta que você vai fazer da turma. Você não precisa colocar no componente, por quê? Porque se eu criar 80 horas lá e isso for aula, quando eu for montar meu componente, que tem uma duração menor de aula regular, que é 50 minutos, ele provavelmente vai entender que eu preciso de 96 aulas. E aí vão ter uma quantidade de aulas muito maior do que é realmente necessária. Entendeu? Então, é só essa questão dessa relação. A carga horária, alguns PPCs podem estar expressos em hora-aula. E no sistema, ao criar o componente, esse componente ele precisa ser em hora-relógio, senão você vai converter 2 vezes. Aqui você já converteu quando colocou no PPC e quando vai criar a turma para fazer a referência com o período de aulas. Ficou um pouco mais claro ou não? Se ficou, não digo. Mas assim, vamos para a criação das turmas. Vamos pensar só que, nesse caso, a quantidade de aulas... Ixi, passei tudo, foi? Perdoe. Nesse caso, a criação de componentes aqui, que a gente está trabalhando, a atenção... Pronto, vou passar aqui. Pronto, vamos botar aqui minha criação de turma já. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, nessa parte, eu tenho uma quantidade de carga horária de 60 horas, que foi do meu componente, certo? E aí, nesse componente, eu tenho um período letivo aqui de 19 de junho a 25/10. Não sei se essa é a mesma base de referência de calendário de vocês, tá? Mas eu acho que eu peguei do calendário oficial da UFAL, que está disponível no portal de transparência. Então, esse período letivo aqui, ele precisa ser, como eu estou trabalhando com uma disciplina, a carga horária que eu estou preenchendo aqui, né, a quantidade de aulas que eu estou preenchendo, ela precisa ser compatível com a quantidade de semanas que possuem esse período letivo, certo? E aqui o sistema vai alertando vocês através dessa barrinha que tem o percentual de aulas que eu registrei com base na quantidade de carga horária que o sistema possui. Não sei se está muito fácil ver, e depois eu vejo no sistema se pode ser estendido. Mas aqui eu preenchi quantos horários? 4, certo? Então, são 4 horários de aulas durante todas as semanas desse período letivo, tirando os feriados, né? Claro, porque aí não teria aula. Então, nessa situação, o sistema colocou aqui como 105% de aula, porque eu estou cumprindo 100% da minha carga horária, que é 60 horas, mais um pouquinho, porque na distribuição dos horários, essas semanas são fechadas, certo? Então, essa relação aqui é quando o sistema vai ter, é o único lugar onde o sistema vai ter uma relação de carga horária e semanas sendo vinculadas aqui. E ele vai alertar você de que essas 60 horas, que são relógio, para a duração de aula 50 minutos, de aula regular, eu vou precisar de 4 semanas ali, 4 aulas de 50 minutos, para poderem ser dadas semanalmente até a finalização desse período letivo. Tá? Então, assim, quando eu digo expresse no componente curricular, carga relógio, vocês se preocupam em já definir se no PPC tal ou não, é porque senão aqui eu vou fazer essa conversão de novo. Ou seja, eu já vou colocar 80 horas no componente, que já era a quantidade de aulas que eu iria preencher aqui, e o sistema vai entender que, na verdade, aquilo ali é a minha carga horária relógio, que ainda precisa ser complementado. Então, é apenas isso. Não se preocupem com essa questão de fazer a relação de carga horária, relógio, etc., se as cargas horárias dos componentes já estão expressas em relógio e já passou por validação em cima disso, certo? Eu só queria que vocês entendessem essa relação da carga horária relógio com a quantidade de aulas que eu preciso definir no momento que eu vou criar a minha turma.
Porque ali eu estou falando de componente ainda. Tranquilo? Tranquilo mesmo? Suas carinhas não me enganam. Mas eu vou seguindo aqui só para a gente ficar mais claro também, além dessas questões do componente. O PPC tem que estar expresso em Relógio. relógio. Exatamente. Aí, se não estiver claro no PPC, é fazer essa identificação. Em PPC, se a carga horária está em hora-aula ou relógio, ou qual é a quantidade de semanas que foram computadas se estiver em hora-aula, porque aí se converte para menos. Pronto. Aí, deixa eu passar aqui, então, essa questão dos componentes, que eu voltei tudo. Vai passando assim que aí anima, que isso tudo é para hoje, né? Tudo para hoje. Então, vamos lá. Essa parte aqui de estruturas curriculares, aliás, de componentes, essa definição aqui, eu queria acessar o sistema, mas eu acho que vai ficar complicado acessar dali, né? Para vocês entenderem melhor essa parte. Mas, ok. Então, aqui eu tenho essa definição dos componentes, a possibilidade de visualizar os componentes que já estão criados. E, para finalizar essa parte, que eu acho que também é importante, a carga horária do componente, como a gente viu, ela pode ser detalhada, certo? Para poder montar ali minha carga horária total do componente. E aqui eu estou aparecendo só esses pontos porque é uma disciplina. Se aqui eu estivesse trabalhando com uma atividade, eu iria poder distribuir a minha carga horária do que é aula, do que é para o docente e o que é só para o discente. Estágio, por exemplo. 300 horas. 300 horas é docente-discente ou é só docente? Ou é só discente? 300 horas é só discente? Aí nós estamos mexendo no... Então mudou, vamos, próximo. Mas é só para exemplificar. Atividades, como não tem aulas definidas, o sistema pode distribuir essa carga horária para o discente e para o aluno, e para o docente. Ou seja, 300 horas de carga horária de estágio. O aluno vai cumprir 300 horas de estágio. Mas o docente, ele vai fazer orientação desse estágio? Se sim, ele vai fazer 300 horas de orientação, ele vai fazer 30 horas, 20 horas, 10 horas. Então, exatamente. E aí, no sistema, quando você define que o componente é atividade do tipo estágio, eu consigo informar se aquele componente ele é 30 horas só docente, 360 só aluno, eu faço esse detalhamento. Vocês estão acessando o sistema? Verifiquem, por exemplo, criando um componente que seja do tipo estágio ou trabalho de conclusão de curso. Vocês vão ver que essa tela aqui muda com base nesse tipo quando o detalhamento ocorre de maneira mais clara. Eu ia exemplificar aqui, mas eu acho que hoje vai acabar atrapalhando a dinâmica. Continuando aqui o componente, na mesma tela, eu também tenho como registrar as equivalências. Alguém perguntou sobre equivalências, pré-requisitos, equivalências, né? Então, aqui já no componente eu defino quais são as expressões que fazem parte desse componente. Aí eu vou dizer pré-requisito, correquisito, equivalência e estruturado da forma como o sistema está exemplificando aqui, como operação de conjuntos numéricos, certo? Então, ou os conectores, eu tenho que pagar X e Y, ou X ou Y, para poder integralizar esse componente da forma como o pré-requisito rege. E tem outras informações aqui, se é matriculável online, se pode criar turma sem solicitação, utilizado para as ofertas de componentes fora de solicitações, se tem subturma e a quantidade de avaliações, que são aquelas unidades avaliativas, aqui está 3, mas não, são 2, não é isso? Então, são 2 unidades que eu posso preencher da forma como achar necessária e dividindo também, desmembrando. Aqui, nesse caso, eu coloco a ementa também, do componente, que vai ser base para a criação do programa, para a criação das informações que regem o plano de curso que o docente dá em aula e tudo mais. Então, criados os componentes como base nos seus tipos, né? Definindo as relações se houver, eu tenho que confirmar as informações e tudo isso daqui é um componente, certo? As informações que eu coloco aqui, elas ficam registradas. Pois não, pode falar. É uma definição dos parâmetros da gestora. Eu vou mostrar que são as regras gerais de graduação que vão definir ou não. O que é uma carga horária compartilhada do docente? Eu posso ter docentes em sala de aula compartilhando a mesma carga horária ao mesmo tempo? Sim ou não?
também é outro assunto polêmico, porque algumas instituições entendem que não é necessário, porque a carga horária pode ficar maior do que necessário, e o componente é 60 horas para colocar 120 horas de aula de um professor. Então, permitir carga horária compartilhada quer dizer, eu posso ter nesse componente docentes compartilhando a mesma carga horária no mesmo período? Se sim, aí ok. Se não, a sistema não permite. E para habilitar, eu tenho que ir lá nas regras gerais do sistema e permitir que isso seja possível. Aí está bloqueando, né? Porque nas regras gerais não está permitido. Aí eu vou mostrar aqui onde é que eu habilito essas informações também para vocês. Então, aqui são as configurações do calendário do componente. Cada componente desse está presente numa estrutura curricular. E para vocês visualizarem, por exemplo, quem já está aí com o sistema visualizando, acessem, por exemplo, aqui a opção de componentes curriculares, listar, alterar, certo? E quando você chegar lá, você vai buscar pelos tipos definidos, pelas unidades responsáveis, como você achar melhor filtrar as informações. Pensem num componente que vocês já utilizam diariamente, ou então tem ciência, e vejam as informações que estão aqui presentes para ele nessa lupinha. Aí vocês vão ver como é o detalhamento da carga horária, do tipo, podem alterar ali, só não removam, porque são dados de migração, apesar do sistema não permitir, é bom tentar, né? Aí, nesse caso, só visualizar ali a alteração ou a visualização desses componentes que já existem na base, que estão ali com as cargas horárias já definidas com base no que o C-Web tem. Tranquilo? Dúvida? Não achei, não. Arapiraca, o povo não... Hoje tem uma componente só. Tá show. Achei uma teste aqui, acessível. Se quiser, as referências elas não são obrigatórias. Você pode avançar sem isso, certo? A ementa não. A ementa você tem que digitar alguma informação. Para todos. Para todos. Não é obrigatório, se já tiver essa referência, você inclui, certo? Se já tiver a ementa, inclui também. Não é, se você quiser avançar com um ponto, o sistema também não vai fazer nenhuma validação. Se tiver, para complementar isso. Mas pode avançar sem, que o sistema permite. Então, pessoal, dúvidas em relação ao componente, eu acho que a gente vai ver melhor também na estrutura curricular. E aí a gente já está fechando a parte de estruturação, tá? Nesse caso, eu já tenho curso, vamos lembrar, eu tenho curso, eu tenho matriz, eu tenho componente, eu tenho estrutura curricular, certo? E nessa estrutura curricular é que eu defino meus componentes. E o que é a estrutura curricular? É quando eu coloco os componentes dispostos em semestres e com a carga horária que ele realmente precisa cumprir com base na sua natureza. Então, eu tenho um componente optativo, eu tenho obrigatório. Eu disse isso no componente, se ele é optativo ou obrigatório? Não. Eu vou definir isso na estrutura curricular que ele vai fazer parte. Então, vamos lá. Aqui na parte de cadastrar a estrutura curricular, eu tenho o primeiro ponto, caso eu queira criar uma estrutura. Alguém falou que estava criando novas estruturas no sistema, né? E se eu podia fazer alguma duplicação com alguma já existente para facilitar. Eu posso. Essa informação aqui que fica disponível é criar a estrutura do início, eu vou começar do zero, sem referência nenhuma. Se eu usar criar a estrutura tomando outra como base, aí eu vou poder buscar ali um curso, que eu já queira copiar, as informações da estrutura curricular dele, e na tela seguinte o sistema vai ter todas as informações já copiadas para a edição do que é realmente necessário alterar. Seguindo aqui, nesse ponto, aí eu vou ter, de fato, as informações que vão compor a primeira tela da estrutura. Um aluno, ele não tem uma carga horária obrigatória a cumprir, uma optativa obrigatória a cumprir, uma complementar obrigatória a cumprir? E onde é que eu defino isso? Na minha estrutura curricular. Então, aqui na estrutura curricular, eu tenho que dizer a carga horária optativa mínima, e aí eu vou fazer uma referência aqui. Optativa são componentes que estão na estrutura curricular do aluno como optativas, e eu posso escolher qual deles eu posso pagar para cumprir a carga horária que eu defini aqui. É diferente de eletivas. Eletivas são componentes fora da estrutura curricular do aluno que ele pode cumprir para poder integralizar algo que ele queira de conhecimento, mas não vai contar para a sua formação e para a sua integralização do currículo, certo? Então, vamos pensar no seguinte. Eu vi lá no C-Web que vocês têm um conjunto de disciplinas eletivas, não é isso? Esse conjunto de disciplinas eletivas, o que é? São referências a componentes que o aluno pagou fora da estrutura que são equivalentes, não é isso? Se eu entendi correto. Me corrija isso aí. Não. Fora da estrutura. Não.
As nossas eletivas, cigarro, denominadas Os optativos que você está falando, as eletivas. da estrutura e que o aluno pode escolher. A optativa é mais eletiva. Os eletivos são as disciplinas que são de outras estruturas, de outros cursos, como os alunos pagam vaga remanescente, né? Não são da estrutura dele, mas existe uma correlação por equivalência. Então, pode se matricular eventualmente no eletivo. Exato, mas... Flexível, ela falou sobre a carga horária complementar. Exato. Então, acho que os conceitos começaram a mudar aí também. Optativa não são as eletivas que hoje vocês estão trabalhando, certo? Optativa são aquelas informações que o aluno precisa cumprir e que já estão na sua estrutura. Então, ele tem carga horária de 20 horas, 30 horas para cumprir de componentes optativos. Então, na estrutura curricular dele, eu tenho os componentes optativos que ele vai cumprir e ele vai selecionar quais deles vão ser úteis à sua formação para integralizar aquela carga horária. Já a parte de complementar é essa de carga horária flexível que vocês estão trabalhando e que vão virar atividades autônomas, não é isso? Que já vão ser ativamente feitas pelos alunos através dos seus registros de carga horária complementar. E aqui a carga horária eletiva é aquela fora do currículo. Fora do currículo que não vai integralizar para a carga horária do aluno dentro da sua estrutura curricular, certo? Então pode ser para a sua formação generalista, algum nesse sentido, mas não integraliza para a estrutura curricular. E aí se depende da estrutura. Se vocês, se dentro do regimento do curso ou do PPC permitir essa extensão para outros cursos que não estejam na sua formação, ok. Mas não conta com a estrutura, com a carga horária obrigatória do aluno a ser cumprida. Aí, nesse caso, eu tenho ali a carga horária máxima por período que pode ser assumida e o prazo para conclusão em semestres. Então, a gente tem um prazo mínimo, um prazo padrão e um prazo máximo. Por exemplo, na UFRN se utiliza 50% do prazo máximo com base na estrutura padrão. Então, se eu tenho 6 semestres, o aluno ele pode ficar até 50% desse prazo para poder integralizar. E aí, você define isso através dessa posição aqui, dessa quantidade de prazo máximo. É a partir daqui que o sistema vai começar a computar se o aluno está ou não fora, com possibilidade de ser cancelado porque tem um prazo máximo excedido na sua integralização, certo? E esse mínimo é assim, o aluno pode cumprir uma carga horária adiantando componentes, aqui é comum que alunos adiantem componentes para poder cumprir o curso mais rápido? Não? Então, assim, aqui evitaria, se o aluno fizesse isso... Muito esporadicamente. Pronto. Aí que tá. Essa carga horária mínima aqui vai limitar isso. Se for uma carga horária mínima igual a padrão, o aluno, mesmo que ele tenha cumprido tudo que ele precisa, ele vai chegar no final do seu curso e esperar mais um semestre para poder cumprir com base no seu carga horária, na sua estrutura padrão. Aqui, se a gente definir um período mínimo, aí pode-se entender que ele pode avançar nos cursos e concluir com 5 semestres e tudo bem. Mas depende da estrutura curricular. Então, a estrutura curricular é o que vai, de fato, definir se o aluno está ou não cumprindo o que precisa para a sua conclusão do curso, certo? E aí eu avancei. Aqui, nesse caso, se eu optar por aproveitar componente de outro currículo, ele já vai me dar uma lista de todos os componentes que eu estou usando ali como referência, só para poder clicar e avançar conforme os níveis, sem eu precisar ficar digitando cada um desses componentes por nível, tá? É uma forma de usar uma referência já existente. Agora, se eu não usar essa referência, aí eu vou ter que indicar. E atenção aqui, porque às vezes se confundem com os passos. Aqui eu tenho a quantidade de níveis que eu defini na minha estrutura, a aba de componentes complementares e a aba de componentes optativos, certo? Então, se eu quiser incluir componentes optativos, eu tenho que selecionar essa aba, vir aqui em adicionar componentes e seguir para a próxima tela, onde o sistema vai me dar as informações de busca dos componentes que eu cadastrei anteriormente, certo? E aqui eu vou buscar por unidade responsável, por código, por componente, por nome, como eu achar melhor. E aí, nesse momento de busca, eu tenho que selecionar as informações e associar isso ao meu currículo. Então, estou lá, fiz a minha primeira busca, adicionei o currículo, encontrei, avancei, e aí, nesse momento, o sistema já registra ali, dentro da minha abinha, o componente que eu selecionei. E eu vou montando isso para todos os outros componentes que forem necessários. Atenção, componentes complementares, hoje, no sistema, também podem ser atividades autônomas. Ou seja, eu não preciso de componente vinculado. Mas isso não quer dizer que eu não precise informar a minha carga horária complementar. Todo curso tem carga horária complementar a ser cumprida? Então, aqui, eu preciso definir a minha carga horária complementar
mínima para a estrutura do currículo, para que o aluno possa integralizar esse mínimo e o sistema entender que ele não tem mais pendência em cima dessa carga horária, certo? Então, se não tiver aqui carga horária complementar definida, e o aluno tiver carga horária complementar, vai ficar lá com o mês como integralizado, e o aluno pode até cumprir, e devendo alguma carga horária complementar que não tenha sido vista. Então, a revisão em cima dessa parte aqui de complementar, para poder entender se está correto o que está integralizando para o aluno, tá? Alguma dúvida? Alguém levantou a mão? Não? Então, não. Uma pergunta. Você tem um código ali, esse código, permite que a gente passe para frente. Isso é um código do curso? Esse código é um código de referência para o currículo, para uma forma de identificação mais rápida sobre ele. Então, é único, assim como os componentes têm um código único, cada estrutura também tem um código único. E ela fica presente no histórico do aluno. Para quê? Para que quando você verifique algo dentro do histórico, você já possa recorrer à identificação desse código, desse currículo, e buscar para saber se tem alguma referência aqui. Isso. Se eu quisesse criar o curso. Mas aí, para poder começar a criação desse curso, como é que eu vou criar? Onde é que eu vou encontrar esse código? Esse código você vai criar aqui nesse momento. Ele ainda não ele não foi utilizado ainda na parte de curso, de matriz, nem nada. Aqui vai ser uma chave diferenciadora, digamos assim. Você vai usar o padrão. Exatamente. Você digita essa informação, usa um padrão que você queira referenciar para esse cadastro. E aí, esse código ele vai nascer e morrer com esse currículo, a não ser que a gente altere via banco de dados. Então, uma vez criado, não muda mais. Mas é uma referência que você vai criar ali naquele momento para poder diferenciar um currículo do outro. Tá? Então, é necessário, é campo obrigatório, mas é para referência e identificação. Não vai interferir no aluno, vai aparecer lá as informações só para poder registrar. Um outro ponto aqui que também é importante para a estrutura curricular é que, lembrem, estrutura curricular, eu estou criando ali os dados gerais de integralização que o aluno precisa, definindo os componentes que fazem parte de cada uma dessas estruturas, e também eu posso definir o meu TCC para poder identificar os trabalhos de conclusão, as informações que vão ser regidas no histórico do aluno com base nessa informação, tá? Também muda ali as informações do tipo. Lembrando, todas as disciplinas, antes vocês não tinham um componente do tipo TCC criado nas estruturas. A gente criou essas estruturas, essas atividades, para que a gente pudesse ter essa referência da carga horária cumprida do trabalho de conclusão de curso, que antes era apenas digitada dentro do CIUED, se eu não me engano, não é isso? Então, tinha lá a informação e você selecionava ali quais eram os valores do TCC. Hoje, não. Para a estrutura curricular, a gente precisa ter um componente vinculado à estrutura, e nesse componente você ter as informações ali do trabalho de orientação individual, ou seja, não é mais necessário criar turmas. E aí, na reformulação do regimento, isso vai ficar mais claro, né, Sarita, sobre a forma de se criar esses trabalhos de conclusão de curso e como vai ser integralizado. Basicamente, você vai ter uma atividade que não precisa de aulas, mas uma carga horária de orientação e uma carga horária do aluno, que vai compor o total da carga horária do componente, certo? E, nesse caso, vai ser possível cadastrar a banca, vai ser possível inserir a nota desse TCC, e essas informações vão constar no histórico do aluno, ou seja, vai estar aparecendo lá as informações do trabalho e das informações de entrega do trabalho. No final do processo, eu crio uma estrutura. Então, assim, depois de definir esses passos, aqui eu só preciso confirmar as informações que foram registradas, confirmar com senha e finalizar o meu processo. E isso quase fecha a parte de estruturação de curso. Mas também, por que eu estou mostrando isso? Eu vou ficar criando componente direto ali, eu vou ficar fazendo componentes e criando estruturas todo dia e fazendo 300, 1.300, 400 dados ali registrados? Não, a gente já tem essas estruturas criadas, já tem esses componentes criados, mas é importante que vocês saibam como esse processo foi criado e finalizado, para também identificar se há alguma falha dentro do processo de migração ou dentro de uma integralização do aluno, tá? Se tiverem novos TPCs também para serem criados, já sabem como funciona. Se uma disciplina está cadastrada no sistema como disciplina, mas quando a gente está fazendo agora esse processo de migração, essa análise, a gente identifica que ela tem que ser transformada em atividade. Essa componente ela pode ser modificada para atividade ou ela tem que ser criada uma atividade e essa ser... Não. Se já tem associações de alunos a esse componente, ou matrículas, ou turmas criadas para esse componente, o sistema não vai permitir que você remova ou altere essas informações do tipo. Por quê?
isso vai acabar impactando na forma que o aluno integralizou aquele componente, certo? Mas a gente pode fazer ou trabalhos no banco de dados, de atualização, com base na relação que for passada, ou se pode criar um novo componente para inativar o antigo e aí ajustar a estrutura curricular. Né? Se é um trabalho de reformulação que está sendo realizado, provavelmente alguns componentes vão deixar de ser componentes de disciplina para ser componentes de atividades, e pode ser que seja necessário um trabalho de reformulação dessas estruturas, tá? Mas aguardo, imagino que com a finalização do regimento, isso fique mais claro, e aí sim se pode trabalhar em cima dessas associações. Por enquanto, continuamos trabalhando como estávamos no CIWeb, né? Como disciplinas sendo iguais ao TCC, aliás, estágios sendo iguais às disciplinas e não como atividades, e o TCC é uma criação nova para todo mundo e já está dentro das estruturas como atividade de trabalho de conclusão de curso. Seguindo, então, pessoal, a gente viu ali que tem a parte de cadastro, cursos, matriz, estruturas, componentes, já está lá formalizado. E o que eu posso fazer a mais para finalizar a minha estruturação de cursos? Definir as minhas expressões específicas. E aí eu queria só fazer mais um adendo. Existem as expressões globais e existem as expressões específicas. É importante que vocês tenham isso em mente, porque pode ser que vocês identifiquem um currículo que não está pegando ali as informações da equivalência que foi registrada. Isso pode ser devido à forma como essa equivalência foi criada. Então, assim, o que é que se entende por equivalências globais? São aqueles componentes que eu defino, aquelas estruturas, aquelas relações que eu crio, no componente. Lembra que tem uma caixinha lá onde eu crio a informação do pré-requisito com a requisito? Então, se eu insiro aquela informação no momento que eu cadastro o meu componente, ou mesmo depois que eu vou fazer alguma alteração em cima desse componente, aonde aquele componente estiver, aquela relação é válida, certo? Então, se ele tem, por exemplo, uma equivalência e está em vários currículos, então, para todo currículo que aquele componente está vinculado, aquela equivalência é válida, certo? Agora, para os casos em que somente valem para um determinado contexto, o mais recomendado é que vocês utilizem as expressões específicas, porque aí você fecha a possibilidade ali de equivalência para um único dado. Então, ela pode ser do tipo pré-requisito, equivalência, correquisito, e eu acho que isso também já está claro, né? Porque eles já utilizam essas nomenclaturas. Correquisito, o componente obrigatoriamente precisa ser pago em conjunto com o outro. Então, isso é um correquisito. O aluno ele não vai conseguir se matricular numa disciplina que tenha correquisito se ele não se matricular nas duas. Pré-requisitos. O aluno só vai conseguir cumprir um componente se tiver pago no anterior. E aí, minha relação de equivalência, de pré-requisitos, vai dentro daquele componente que eu quero que faça essa referência de relação. E equivalência, um componente é igual ao outro. E eu lembro que não precisa ser a mesma carga horária para registrar a equivalência. Quem vai fazer essa análise é quem está registrando a equivalência. Se for carga horária menor, mas mesmo assim identificado como equivalente, está valendo também, certo? Basta que tenha essa relação criada. E outro ponto, pode ser... Geralmente, como isso ocorre hoje, né? Através de um processo onde vocês analisam isso ou não? Como é que funciona hoje para vocês essa parte de equivalências? Ou de registro de equivalências? Quem quer falar? No CIWeb, já existe um levantamento que foi relacionado das equivalências em pessoas matrizes. Então, as equivalências específicas são todas no CIWeb cadastradas como migradas. Isso. Se possivelmente existirem novas, aí é possível agregar essa informação. Da área de equivalências globais, nós fizemos o levantamento a partir das requisições de vagas remanescentes. Então, todas as vagas remanescentes que já foram utilizadas em equivalências, né, que consta isso lá nos peritos, nós utilizamos elas como expressões globais. Então, podem ser que vocês identifiquem novas. Aí eu acredito que vai ser criado um curso para poder, no calendário, já existe, né, isso, um período para solicitar acréscimo de expressões. Isso. Essa solicitação é direta no SIGA, e aí isso tudo é feito a partir da coordenação para se fazer. Exatamente. O calendário acadêmico ele pode ser definido com essas datas. Eu vou abrir para coordenadores, para chefes, e expressarem quais são as alterações necessárias para cada componente. E aí, essas solicitações, elas passam para a gestão analisar. E aí, quem está lá com a aba CDP aberta, que tem acesso a esse papel e que pode realizar esse tipo de operação, analisa os dados para poder registrar. Eu entendi que, então, a expressão... Eu fiquei pensando no ordenamento da instituição. A
gente está vendo a normativa acadêmica, né? Uhum. Você disse, olha, não precisa ser equivalente, carga horária, pode ser menor, mas não tem que ficar em função ou essa aí é uma exceção que o sistema permite? Está entendendo o que eu estou falando? Porque nas normas acadêmicas você tem uma normatização para equivalência, inclusive porque é carga horária. Tem que ser equivalente. Então, isso, pelo menos 75%. Então, essa definição específica de que um componente, para poder ser registrado equivalência, tem que ter uma equivalência de 75, isso não é válida, isso não é regra no sistema. Então, por isso que eu digo, você pode registrar uma carga horária equivalente de outra, um componente equivalente de outro, independente da carga horária. Eu posso colocar, inclusive, 30 horas para um componente de 60, entendeu? O sistema ele não vai limitar esse processo. Porém, todo registro no sistema parte de uma análise, parte de um processo criado, parte de uma situação que precisa ser registrada. O sistema... Da pessoa que vai acionar a equivalência. Então, a análise é feita para ele e depois é colocada a expressão. Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa. O sistema é uma ferramenta, mas ele não vai ter todas as regras implantadas que vocês utilizam, porque essas regras podem ser flexíveis, alterar com o tempo, enfim, mas a análise ela continua sendo parte do processo, certo? Então, quem for enviar e analisar essas situações já tem isso ciente e, com base nos registros que forem homologados para a criação, se registra essa informação dentro do sistema. Então, uma coisa é análise, outra coisa pode ser só a pessoa que registrou, com base no parecer que já foi posto com base nesse processo, entendeu? Mas aí o sistema não limita. Alguém ia falar? A gente tem uma questão nas ciências biológicas, né? Porque a gente, como a gente já está fechando a aquisição do projeto atual, né? Nós temos algumas disciplinas que foram desmembradas. Uhum. Então, tem alguma forma do sistema fazer com que as duas disciplinas que foram desmembradas elas sejam de forma global ou através fora da expressão específica, na global, ela seja gerada como equivalência? Vou dar um exemplo prático. Nós temos uma disciplina chamada Virologia e Imunologia, na matriz de 2006. Então, o estudante que ainda deve Virologia e Imunologia, ele, para poder ter hoje o aproveitamento, ele tem que pagar a Virologia no quinto e a Imunologia no sexto, para poder pegar esse aproveitamento. Entendi. Nesse caso, eu monto a minha expressão. A expressão ela pode ser como conjuntos. Então, eu posso definir conectores que vão ser associados a um ou mais componentes. Eu faço isso nesse procedimento. Exatamente. Aí eu tenho um componente que, para integralizar, eu tenho que ter esse e esse. Então, a minha expressão vai ser código do componente e código do componente para poder fechar. Da mesma forma, ou. Aí eu posso montar minha expressão da forma e ou. Eu tenho que pagar 3 conjuntos mais isso, ou isso aqui junto. Algoritmo. Criatividade aí é o algoritmo. Exatamente. Use como você achar melhor, entendeu? Entendimento da lógica. Exatamente. Eu tenho sérios problemas em relação a montar essas expressões, porque os meus parentes não cabem dentro da mesma expressão, mas o sistema já vai validando isso também. Mas é isso, é montar a lógica, a fórmula do conjunto numérico que você quer trabalhar ali. Isso vale tanto para o pré-requisito como equivalência para requisito. A forma de expressão é a mesma. Então, seguindo... uma outra coisa que a Sarita comentou, o período de alteração das expressões dos componentes é definido em evento no calendário, que a gente vai chegar já para ver. Então, o cadastro de expressões, né? Se eu já tenho cadastro de expressões dentro do componente curricular de forma global, caso eu queira trabalhar com a base mais específica, então essa relação aqui, ela vale, as operações elas são iguais para as mesmas. Então, só exemplifiquei aqui como um componente equivalente. Essa é a telinha de uma expressão específica. Então, eu tenho que informar que a expressão vai ser com base no currículo, o curso que eu quero buscar a minha matriz, e lembrando, um curso não pode ter várias matrizes, então eu tenho que definir qual matriz que vai ser válida. Uma matriz ela não pode ter vários currículos, então eu tenho que definir para qual currículo a minha expressão é válida. E uma vez que eu defino meu curso, matriz e currículo, informar o componente curricular que eu quero que receba essa expressão específica. Uma vez vinculado essa expressão, aí eu monto o meu dado. E é essa expressão que eu estou falando. Aqui eu posso ter... Aqui é só um, né? Um equivalente. Mas se eu tivesse outro, ou X, e lá a informação, e mais alguma coisa. E o período de início de vigência, geralmente o sistema seta é parametrizado, mas o sistema seta para o período seguinte. Para quê? Para que as informações que estão sendo integralizadas nesse primeiro processo não sofram alterações. E aí, sim, as novas regras sejam válidas para o início do ano semestre seguinte.
Aqui eu estou em 2023.1, nesse calendário ele já jogou para 2023.2 o início dessas novas regras. Ah, mas eu quero retroagir, eu quero que essas minhas expressões elas sejam válidas no passado. Aí a gente altera um parâmetro lá no SIGADMIN, né, que tá na TI já conhece essas formas de alterações, aí tem um parâmetro do SIGA em graduação que define se eu posso retroagir ou não o cadastro das minhas equivalências. É só entrar em contato para poder fechar esses pontos. E só uma dúvida nessa matriz aí, desse perfil noturno. Sim. No caso, se eu quiser então, a relação desses alunos, tanto na tarde da noite, eles juntos, porque esse curso aí era de manhã e noite, aí a turma de manhã vai para a tarde e vai ser da noite, fica turma tarde e fica turma noite. Como eu trabalho com o censo, quando a gente faz a migração, quando ele está junto, eu acabo misturando e não diferenciando. Aqui a gente tem que ver quais são as matrizes curriculares que estão válidas para esse curso, tá? Porque matriz é uma informação só, é tarde e noite, aí você realmente não vai saber. A ideia justamente da matriz é você ter isso. Se o aluno ele entrou para cumprir as aulas do seu curso manhã e tarde, então a matriz é manhã e tarde. Agora, se essa matriz é matina e depois ela vai ter uma outra entrada noturna e depois uma outra entrada vespertina, mas o aluno ele vai seguir sempre no mesmo turno até o final, então tem uma matriz só manhã, só tarde, só noite, certo? Aí, nesse caso aqui de vespertino e noturno, o que o sistema está entendendo é que o aluno pode cumprir disciplinas, independente de onde ele tenha entrado. Se vespertino ou noturno, a matriz dele permite que ele vá associando disciplinas manhã, tarde e noite. Manhã e tarde. Agora, outro ponto também. O sistema não vai restringir o aluno de se matricular num componente que tem um turno inverso ao dele, certo? Ele vai, depende da forma como foi criado esse componente. O que importa para o sistema é que aquele componente está na estrutura e ele pode pagar. Aí, se puder, ele vai permitir essa informação. Mas, em relação às específicas e globais, tranquilo em relação ao entendimento?